vamos convidar o editor-chefe da agência EPBR, Gustavo Galdardi, para moderar o painel de políticas públicas para o gás no país. Boa tarde, gente. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Estamos voltando agora do almoço, é sempre um desafio a gente retomar as discussões nesses eventos depois do almoço. E é bom ver que a plateia ainda está aqui com a gente. A gente tem um desafio grande agora. A gente teve uma mensagem importante do ministro hoje mais cedo, dando um certo tom do que o Ministério de Minas e Energia pretende entregar a partir dos trabalhos do gás para empregar. E agora a gente tem uma oportunidade de falar com membros, né, do Executivo Federal, um representante dos estados, tem uma perspectiva do mercado sobre o que esperar, de fato, dessa nova tentativa de fazer uma política pública para o gás. Então, eu acho que a gente já pode trazer os nossos convidados para a gente iniciar essa conversa, a gente ganhar o máximo de tempo. Então, por favor, pessoal, João Henrique, diretor adjunto de infraestrutura do PPI, da Casa Civil, o Alexandre Messa, diretor de programa de infraestrutura. Pode ficar à vontade, João, onde quiser, onde se sentir melhor. O Alexandre Messa, está vindo ali, diretor de infraestrutura, editor de programa de infraestrutura do MDIC, e o Gustavo Henrique, diretor de programa da Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda. E Marcelo Menezes, nosso representante dos estados, e o nosso parceiro nesse evento também, Roberto Faverê, para trazer a perspectiva aqui do mercado. Bom, em serviço da gente ganhar o máximo de tempo, a gente fez um combinado antes da gente começar, que eu vou colocar uma mesma pergunta para os nossos 3 convidados aqui do Executivo Federal, né? Pessoas que estão atuando diretamente na construção de políticas públicas e nas discussões regulatórias para esse setor. A gente tem visto cada vez mais no mundo, mas também no Brasil, uma discussão sobre o papel dos fósseis. E o gás tentando encontrar, hora de uma forma, hora de outra, um lugar nesse futuro da energia no mundo e no Brasil também. Então, a primeira pergunta que eu queria colocar para vocês é como que hoje, da perspectiva de cada um, né, do trabalho de cada um, vocês estão enxergando o papel do gás na nossa matriz energética futura, ou seja, onde a gente quer chegar, e o que vocês podem também adiantar para a gente sobre o trabalho que está sendo feito em cada uma das pastas para a gente chegar lá, para a gente alcançar esses resultados. Vamos começar pela Casa Civil? Perfeitamente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Vou adicionar na lista, a longa lista de participantes que agradecem efusivamente o trabalho da EPBR, né, o trabalho de divulgação e de juntar as pessoas que podem falar. Vou ser breve nas saudações, né, saudar os meus colegas de painel aqui, que a gente tem interagido bastante no Grupo Gás para Empregar. Uma satisfação estar dividindo o painel com o secretário Marcelo e também com o Faverete, que a gente já se conhece de outros momentos da indústria de óleo e gás, né? Não posso deixar de agradecer e saudar a diretora Simone, da ANP, que é a minha casa de origem, a minha escola, que é uma grande escola. Hoje a gente olha, aí entrando já no arcabouço regulatório do setor de energia, a Constituição definiu lá o CNPE como entidade máxima, e MME e a ANP, né? E aí a gente olha hoje, né, no MME, na ANP, na EPE, são profissionais de altíssima qualidade que vieram treinados pela ANP, né? Então, a ANP, além de ter esse papel regulatório, ela tem essa ação de treinar pessoas para cargos de lideranças seguintes, né? Então, entrando assim um pouco no tema, né, tentando compartilhar aqui, acho que o debate da semana inteira é muito rico, né, muita gente especializada. Eu queria até falar um pouquinho sobre o papel, né, que a Casa Civil está tendo todo esse debate. Como todos sabemos, desde o início, o governo federal disse que o gás para empregar é prioridade máxima, né? E dentro da Casa Civil, né, a gente entrou como representante no Grupo Gás para Empregar. Eu venho do PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimento. Queria aproveitar agora que eu me lembrei que o senador
falou sobre parcerias, né? Aproveitar para saudá-lo, que é uma personalidade que vai ficar sempre para a história por ter sido grande relator da Lei do Gás, né? Também não posso deixar de saudá-lo. E eu vou resumir minhas saudações assim, para dar tempo para todos os colegas falarem, né? Mas eu queria dizer que a gente tem o programa federal, o Programa de Parceria de Investimento foi criado por lei, né? Ele tem o objetivo principal de aproximar o Estado dos investidores, né? Com um propósito específico de desenvolver contratos de parceria para investimentos em infraestrutura, né? Então, a gente atua em todos os setores de infraestrutura, temos uma carteira de projetos grande. No ano passado, em 2023, tivemos 44 leilões de ativos com investimento de 70 bilhões, né? Isso foi no ano passado já realizado. E esse ano a gente está com uma carteira de 144 ativos com uma perspectiva aí também de mais de 126 bilhões de investimentos em potencial, né? E aí, o papel do PPI é exatamente esse, dar apoio a projetos qualificados. Existe uma quantidade de projetos no setor de energia qualificada há muitos anos, todos os leilões da ANP, desde de concessão, partilha, oferta permanente, são qualificados. No ano passado, os 2 leilões de oferta permanente são projetos qualificados. No setor elétrico, meu colega Odenir está ali, que me acompanha do PPI também. Tivemos, no ano passado, 2 leilões que trazem um montante de investimento grande, e esse ano tivemos já um de setor elétrico, teremos mais um de capacidade em agosto. Tudo isso para dizer que o PPI ele tem uma atuação na governança desses projetos. Os protagonistas desses projetos são os parceiros, ministérios e agências reguladoras, nas quais a gente não substitui o papel de maneira nenhuma, né? Nós temos essa capacidade de dar apoio, incluindo governança nos projetos, e também dando apoio, seja na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, para destravar eventuais gargalos nos projetos dentro dos atores públicos, né? E aí, entrando diretamente na pergunta, falar agora diretamente sobre o gás para empregar, só para dar uma perspectiva, o PPI que foi escolhido para ser o titular pela Casa Civil, dentro do Gás para Empregar, né? E a gente, no PPI, hoje tem a liderança do secretário Marcos Cavalcante. O secretário Marcos Cavalcante tem uma longa história no setor de gás, ele foi liderança na Bahia Gás, ele nos mentora bastante sobre o tema, né? E, então, além de o governo ter essa prioridade, dentro do PPI, a gente tem uma pessoa qualificada, com conhecimento histórico de todos os processos, naquele elo lá da distribuição, mas também que acaba se envolvendo com todos, né? Sobre o Gás para Empregar, eu queria também aproveitar, sem furar a minha lista de saudação, saudar também o Ministério de Minas e Energia, especificamente a DGN, que conduziu com maestria todos esses trabalhos, né? Um trabalho árduo, difícil, o debate complexo demais, tema complexo. Eu me alio a outros colegas que falaram sobre a complexidade de discutir esse tema. Mas a gente tem, dentro do MME, realmente um corpo de servidores dedicados e interessados em fazer diferença, né? E aí, indo diretamente assim à pergunta, o que a gente, focando no Gás para Empregar, com a política pública? Primeiro que o MME solicitou, deu entrada no PPI para a gente qualificar o programa de Gás para Empregar como um projeto qualificado e ter o acompanhamento, a governança e a prioridade nacional. A gente está estruturando isso, temos umas questões de delimitação de escopo que a gente está debatendo, mas certamente o PPI vai conseguir, em algum momento, dar o foco e a prioridade nacional para os projetos que vêm, e aí acho que é disso que a Casa Civil pode falar um pouco melhor, que sobretudo na questão da infraestrutura, que é a expertise do PPI, de formular, de estruturar projetos, né, em diversos setores da infraestrutura, uns que precisam de menos apoio, outros de mais, mas a gente atua nisso, e no aspecto que tem se discutido bastante no Gás-Para-Uí, que todo mundo sabe, a limitação de infraestrutura no Brasil, né, para transporte de gás,
Então, nesses aspectos, a gente também chama atenção de que vários setores de infraestrutura também têm gargalos, mas tem carteira de projeto, né? Então, quando a gente olha para o setor de gás, a gente sabe da necessidade de gasodutos, mas a gente não tem uma carteira específica, né? Então, esse foi um debate muito rico dentro do Gás para Empregar, e isso certamente vai ser um dos objetos que a gente imagina que vai ser do desdobramento do grupo de trabalho. E aí, nesse aspecto específico, o PPI está se colocando à disposição na proposta de qualificar os projetos e transferir toda a expertise, que não necessariamente é uma expertise já dominada no setor de óleo e gás, porque o setor de óleo e gás está muito acostumado com os leilões de upstream, né? Quando você vai para o downstream, é outra realidade, indústria de rede, e isso acontece no setor elétrico com muita... já tem um histórico no setor elétrico que a gente pode também ajudar nessa direção. Então, eu queria também aproveitar rapidamente assim, para compartilhar nesse painel aqui um breve comentário sobre a falha do ministro. Acho que o discurso dele foi muito bom também, sintético, né? Provavelmente toda a equipe passou uma síntese muito interessante ali dos tópicos, e também ressaltar o aspecto da coragem que o ministro que ele apresenta em alguns momentos, né, de puxar temas polêmicos e que não são muito bem recebidos. Especificamente, ele falou de 2 tópicos aí que estão no debate público do setor. O primeiro deles, a questão do licenciamento ambiental, né, que temos aí, até aproveitando o gancho para lembrar que a gente está falando sobre políticas públicas para oferta, né? As fronteiras de oferta que existem hoje no Brasil, né, já foi muito detalhado, os grandes projetos BMC 33, o pessoal da Equinor está aí. Estamos falando de Sergipe, Alagoas, acho que o Marcelo vai detalhar bastante. Mas a gente tem as grandes fronteiras hoje, a margem equatorial, Bacia de Pelotas, e uma que é demonizada, que o ministro quis destacar, que é a questão do cheio, né? Ele, inclusive, apresentou aqui um dado de uma potencial de reserva de 7 TFCs, que é uma estimativa muito antiga, e a gente que estava até discutindo antes, essas estimativas geológicas, elas são sempre com muita incerteza, e eu queria destacar isso por quê? Porque não é exatamente para dizer que a gente tem que fazer o shale, que a gente tem que ir para a margem equatorial, mas é dizer que a gente tem que colocar no debate claramente que é preciso entender os potenciais que nós temos no Brasil, né? Porque quando a gente fala dos grandes desafios que a gente tem pela frente aí, relacionados às mudanças climáticas, à transição energética, né? A gente sabe que temos um enorme desafio. Mas também, quem se aprofunda no detalhe das transições energéticas sabe que a transição energética, ela, na verdade, são adições energéticas, né, em que as novas energias elas entram canibalizando o potencial de crescimento das energias anteriores. Então, muito dificilmente, a gente vai conseguir dispensar óleo e gás, e também, no mesmo aspecto estratégico de longo prazo, que a gente precisa ver a necessidade da mitigação das mudanças climáticas, a gente também tem que ter, para as próximas gerações, o conhecimento exato dos potenciais que existem de energia, seja elas quais forem, né, porque até hoje o carvão não parou de ser queimado. A China fez a transição da população rural para a urbana usando basicamente carvão, né? Então, em síntese, queria destacar esses tópicos, estamos falando de oferta, esses tópicos de margem equatorial e cheio gás precisam estar no debate, especificamente, assim, com muita clareza, a questão da gente entender os desafios, saber os potenciais que tem. Não sabemos com profundidade quais são os potenciais que nós temos na margem, não sabemos exatamente quais são os potenciais que poderíamos ter na manga para cheio, em uma eventual necessidade de usar isso, de acordo com mudanças que, às vezes, inesperadas, como a gente está vivendo aí, questões geopolíticas. Então, eu não queria me alongar, me coloco à disposição para contribuir no demais debate e contribuir com o tempo aí para o pessoal poder avançar. Obrigado. Tá bom, João, obrigado.
Alexandre, vamos conhecer como é que está a visão aí para a indústria, esse grande desafio que a gente tem de contornar o fato que a gente ficou um país caro, né? Como diz o ministro vice-presidente, ficamos um país caro antes de a gente ficar rico. Como é que vocês estão tentando resolver isso lá? Exato. Não, obrigado. Obrigado aqui pela oportunidade de falar aqui. Obrigado a todos aqui estarem presentes. Bom, respondendo à pergunta, basicamente, como Ministério da Indústria, de qualquer forma, a gente vê o gás primordialmente como um insumo extremamente relevante para uma série de setores, tanto do ponto de vista como insumo energético, quanto como insumo industrial, como matéria-prima propriamente dita. E, por isso, uma das nossas prioridades é justamente essa atuação em cima do gás para empregar que a gente vem desenvolvendo, e parabenizar também o Ministério de Minas e Energia, aqui na figura do Maurício, que tem feito um trabalho sensacional. Parabéns, e a gente espera que dê resultados. Basicamente, a forma com que a gente vem atuando, justamente a gente percebe que, bom, como posso dizer, a regulação desse mercado vem numa evolução ao longo do tempo, né? Uma evolução que não está isolada, até a gente comentei com você antes, todo o primeiro ano de mandato vem um programa do gás, né? O gás para empregar, o gás para crescer em 2016, o novo mercado de gás em 19, e agora o gás para empregar em 23. Todo o primeiro ano de mandato tem um programa de gás, e o bom, de qualquer forma, é que todos são uma continuidade um do outro, nenhum deles representou uma grande ruptura, e isso é bastante positivo. E eu estou salientando isso justamente a apontar que é o caminho que a gente tem desenvolvido, né? E eu acho algumas questões a gente tem avançado bastante, né? Os números estão aí, eu tenho uma série de números aqui. Como obrigado. Não, pode deixar. Obrigado. Entre 22 e 23, 74% dos contratos, teve um aumento de 74% dos contratos de compra e venda de gás natural celebrados com novos fornecedores, o aumento de 27% de empresas efetuando o carregamento de gás natural na malha integrada de transporte, e 8% do volume de gás vendido por novos fornecedores no Nordeste, que oferecem um preço, em média, 30% menor que o incumbente. Então, são números que mostram que a gente está evoluindo, não na velocidade que a gente desejava, mas é natural, porque, basicamente, a gente está saindo de um mercado com um monopolista integrado verticalmente, para um mercado competitivo. E essa mudança de estrutura de mercado, ela exige uma carga regulatória muito alta por parte da ANP, e isso era previsto já no novo marco legal, uma carga regulatória pesada sobre a ANP, e por isso você tem justamente uma agenda regulatória dela intensiva nessas questões, e a gente aguarda com expectativa a efetivação do processo regulatório. Então, nesse ponto de vista, a gente vê muito o papel nosso também de tentar acelerar essas regulamentações, né? Ou seja, de dar os mecanismos de acelerar, botar normas de transição, de repente, até que venha a regulamentação da ANP, de tal forma a dar a devida segurança jurídica para os agentes negociarem, intensificar e acelerar esse processo de regulamentação do novo marco legal de gás. A gente vê que esse é como nosso principal papel nessa discussão, né? Basicamente, e particularmente porque tem questões que a gente ainda precisa avançar muito. Algumas a gente avançou, os números eu já citei, por exemplo, até na produção. Na produção, quando a gente vê no big picture,
Em 2010, o incumbente tinha participação de 90% na produção, em 2022 já caiu para 70%, e as projeções da ANP é de 62,7% em 26, que mostra uma desconcentração grande. Porém, na comercialização, isso não se observa ainda, principalmente em alguns polos, como o Sudeste, o principal polo consumidor do país de gás, em que 100% da comercialização ainda é do incumbente. Essa é uma questão que precisa avançar, por isso até a gente vê com muita expectativa o tema do gas release na agenda regulatória da ANP. A gente espera que esse tema avance rapidamente, porque a gente vê que é uma condição necessária para o avanço da concorrência nesse mercado, para um mercado competitivo. De forma geral, essas são as nossas linhas que a gente tem atuado nesse pensamento. Basicamente, era uma aceleração, buscando uma aceleração da efetivação da regulamentação da ANP e normas, possivelmente normas de transição nesse ínterim. Vimos com expectativa a efetivação da agenda regulatória da ANP, né? E principalmente porque, se a gente precisa de mercados competitivos, nessa agenda regulatória está devidamente ali os instrumentos para essa efetivação. O gas release, por exemplo, é uma delas. E vemos com bastante expectativa que o produto que vai vir do gás para empregar seja efetivamente implementado e dê resultados como a gente espera. Obrigado. Mas tem que pagar a conta, né, Gustavo? Obrigado, Gustavo, pelo convite. Parabenizar a EPBR pelo evento que está sendo realizado. Cumprimentar na pessoa da Sua Excelência Senador Laércio, todo o público e meus colegas de painel. Acho que, respondendo à sua pergunta inicial, Gustavo, sobre como a gente vê o papel do gás natural na matriz energética, a visão do Ministério da Fazenda não é diferente da visão que os demais colegas, iniciando pelo Ministério de Minas e Energia e os meus pares aqui, colocaram, que a gente continua enxergando o gás natural com um papel central para o desenvolvimento econômico. O Ministério da Fazenda tem feito uma discussão bastante intensa sobre aquilo que a gente chama de plano de transformação ecológica, de buscar um desenvolvimento econômico sustentável, e a gente enxerga assim, o gás natural inserido nessa discussão de sustentabilidade. Eu acho que uma prova disso foi o recente decreto que o Poder Executivo publicou por iniciativa do Ministério da Fazenda, de regulamentação das debêntures de infraestrutura e as debêntures incentivadas, e lá no decreto que foi elaborado lá na Secretaria, com participação de todo o governo, óbvio, a gente trouxe uma roupagem no decreto de sustentabilidade. Ali naquele tema a gente teve que sacrificar alguns setores que deixaram de receber o benefício fiscal para conseguir incluir outros, mas gás natural, em momento algum, foi cogitado retirar o gás natural daquele decreto, reconhecendo que ele tem, sim, um papel de promoção do desenvolvimento sustentável. E pensando na agenda do gás natural, essa foi uma das primeiras, talvez segunda agenda que eu recebi no Ministério da Fazenda quando cheguei lá em janeiro do ano passado. Sempre foi uma agenda prioritária para o ministro Fernando Haddad, uma agenda estratégica, e basicamente por uma razão. A gente tem um potencial muito grande a ser desenvolvido. Acho que até comentava com vocês antes do nosso painel que eu tinha preocupação de fazer uma fala talvez muito negativa, mas eu acho que assim, os ganhos que a gente já teve, a gente estoura confete num dia e depois a gente tem que, principalmente a gente que é do governo, que tem a obrigação de trazer soluções para o mercado, a gente tem que pensar nos próximos desafios. A gente não pode ficar muito tempo comemorando. Eu vi muita gente falando aqui sobre os ganhos que já foram alcançados e é natural que se fale isso, eu acho que a gente tem que comemorar, mas a gente tem que pensar muito nos desafios e desde o ano passado a gente vem dentro do Ministério da Fazenda pensando em como resolver esses desafios. Quando se olha o mercado de gás natural, o setor de gás natural no Brasil, a gente tem o recurso natural disponível, com alguma dificuldade técnica de exploração, muito mais difícil do que em outras fronteiras, outros países, mas o recurso natural está lá, e a gente tem um potencial de demanda muito interessante,
que não acontece hoje, mas a gente tem sempre aquela conta do potencial de quantos milhões de metros cúbicos por dia a gente poderia estar consumindo se alguma coisa acontecesse. E a questão é que a gente tem muito potencial, mas a gente tem pouco desenvolvimento. Por que isso acontece? É isso que nos incomoda. E, analisando o mercado, a conclusão que a gente chega no Ministério da Fazenda, e não é nenhuma epifania, é que o gás natural é caro. E ele é caro para todo mundo. Ele é caro para o produtor que escolhe produzir gás natural, porque ele precisa fazer um investimento em infraestrutura na sua plataforma, precisa fazer uma estação de separação, ele precisa abrir mão de reinjetar esse gás e aumentar a produção de petróleo para produzir o gás. Então, produzir o gás é uma escolha cara para o produtor. O gás ele continua sendo uma escolha cara para o consumidor. O consumidor gostaria de migrar para consumir mais gás natural, mas o preço ainda é um impeditivo. E o gás natural é caro para quem quer fazer infraestrutura para conectar essas duas pontas, porque você tem pouco volume. O mercado é menor do que poderia ser, então a infraestrutura que precisa ser feita continua sendo cara. E por que isso acontece? A gente precisa olhar o mercado e entender aonde está a falha de mercado. Se a gente tem recurso, a gente tem demanda, a gente tem capacidade técnica, por que isso tudo não aconteceu? E é atrás disso que a gente, na Fazenda, quando olha qualquer mercado, qualquer segmento, vai entender quais são as falhas de mercado, porque são em cima das falhas de mercado que o Poder Executivo, o governo, tem que atuar de toda forma. E olhando o mercado de gás natural, a gente olhou, acho que a diretora Tabita fez uma fala no painel anterior, falando que se a PPSA entregasse o gás de graça no gasoduto, ele chegaria caro no consumidor. Então, o problema não está na oferta do gás natural. A gente poderia dar o gás natural da União de graça, que ele não seria ainda competitivo na medida que a gente necessita. Olhando o segmento de distribuição, de transporte para frente, são segmentos que presenciaram avanços nos últimos anos. E até acho que isso é natural que a gente corrobore a fala do ministro de Minas e Energia, porque é o Ministério de Minas e Energia que conduz o trabalho do gás para empregar. O diagnóstico que a gente tem é que hoje, se a gente tiver que escolher um segmento para ter mais atenção, é o segmento de escoamento e processamento de gás natural. Porque ali existe um valor muito alto, um dinheiro muito grande fica nesse segmento, sem fazer juízo de valor, se é justo, se não é, mas ali tem uma parcela relevante do preço do gás natural estacionada nesse segmento. E quando se olha esse segmento explícito, é um segmento que nos parece ter algumas falhas de mercado. A primeira delas é que existe uma barreira à entrada. Existe uma barreira do nível econômico, é um CAPEX alto a ser feito, e não é qualquer agente que tem capacidade de fazer um CAPEX desse, sob risco. Existe uma barreira técnica, não é qualquer empresa de fundo de quintal que faz um gasoduto no oceano e traz e processa esse gás. Existe uma outra falha de mercado, que é uma falha muito clássica, que é a assimetria de informação. O produtor ele tem a reserva, ele descobre o gás, mas ele não sabe se tem escoamento, processamento, e não sabe se tem mercado. O mercado, o consumidor que quer fazer um investimento para consumir gás natural, ele não sabe se tem gás, se o gás vai chegar até na porta dele e a que preço vai chegar. E o agente do midstream que faz o investimento, ele não sabe se vai ter oferta, e não sabe se vai ter a demanda, e não sabe a que preço tudo isso vai acontecer. É uma assimetria de informação muito grande e que precisa ser resolvida, e talvez o agente que tem mais capacidade de resolver essa assimetria de informação e coordenar essas decisões que naturalmente acontecem em tempos diferentes é o governo. Então, essa é uma segunda falha de mercado que a gente enxerga nesse segmento. E por último, que também não deixa de ser uma barreira à entrada, esse é um mercado de ganhos de escalas significativos. O segmento de infraestrutura como um todo tem ganhos significativos de escala, o que nos mostra que determinados agentes conseguirão fazer o seu próprio gasoduto numa escala que faça aquele investimento ser vantajoso economicamente, mas muitos agentes que não têm essa escala suficiente para tornar o investimento competitivo economicamente não farão investimento, por conta de ganhos de escala. Então, são 3 falhas de mercado clássicas que a gente encontra nesse segmento e que demandam alguma atuação. O papel do governo, então, e é isso que a gente vem discutindo com nossos pares, com o Ministério de Minas e Energia, é como reduzir assimetrias de informação, publicizar mais informações, mostrar mais. E a ANP tem um papel fundamental em cima disso, porque é a ANP que autoriza todos esses elos da cadeia, a ANP que aprova os planos de desenvolvimento dos campos de produção.
Então, a ANP tem um papel muito importante de ajudar a coordenar essas decisões que os agentes de mercado possam tomar. E a gente tem um papel muito importante também de reprimir o abuso de posição dominante, porque uma boa parte desse preço do gás hoje pode advir de um abuso de posição dominante, que a gente precisa sempre estar atento para coibir. E aí existe a atuação repressiva, que é muito mais pelo CAD, mas existe uma atuação que eu acho que é muito mais o foco nosso, que é a atuação preventiva de como fazer normas, como fazer regulação que impeça que algum agente que seja dominante nessa cadeia, ele abuse da sua posição. E aqui não é falar sobre um agente específico, acho que toda a indústria que é de rede, um gasoduto, qualquer detentor daquele gasoduto tem uma determinada posição dominante e ele pode abusar disso, a gente não pode permitir que isso aconteça. E, mais uma vez, eu acho que o caminho é via regulação. A ANP também tem um papel muito importante nisso. A lei do gás, ela traz que o acesso a essas infraestruturas ele é negociado, mas ele tem uma cláusula de solução de conflitos. A ANP pode solucionar os conflitos. Ele tem que ser com base em boas práticas, com base no código de conduta. Então, acho que a gente tem um espaço grande aí para avançar nessas soluções de falhas de mercado. A ANP tem um papel central e os integrantes, os órgãos da administração central, acho que tem esse papel de suportar essas decisões da ANP e fazer também aquilo que nos compete a nível de administração direta, o que a gente pode fazer via decretos. Então, acho que a gente tem esse caminho. E só trazendo mais 2 pontos para devolver a palavra, Gustavo, acho que a gente tem também, que não está fora do nosso radar, algumas assimetrias regulatórias e tributárias, mas principalmente tributárias, que é algo que toca muito o Ministério da Fazenda. Se o investimento é feito por um agente que é detentor da concessão, ele tem algum dado tratamento. Se ele for feito por um terceiro agente, ele tem um outro tratamento tributário. Então, isso é um ponto que o Ministério da Fazenda está atento também. E a gente tem a reforma tributária caminhando, que a gente tem uma expectativa boa que possa destravar também bastante investimento, simplificando o nosso regime tributário. Acho que era isso. Obrigado, Gustavo. Bom, agora a gente vai para o outro lado do balcão. Marcelo Menezes, secretário executivo de desenvolvimento de Sergipe, vem, né, Marcelo, militando nessa área do gás já há alguns anos, em busca de desenvolver o Estado. E eu queria saber hoje a sua perspectiva das mensagens que estão sendo passadas aqui. Que pé que a gente está? Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Felipe, ao Gustavo, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Saudar os companheiros de painel, saudar o senador Laércio, um dileto amigo com quem eu tenho a enorme satisfação de participar desse esforço, desse trabalho em desenvolvimento do setor de gás, uma parceria que começou lá na relatoria da Lei do Gás. O Laércio me convidou para a gente fazer um esforço junto e esse trabalho tem tido continuidade. Os frutos vão aparecendo aos poucos, a luta é grande, mas, enfim, é uma satisfação grande, Laércio, estar nessa jornada com você. E saudar a diretora Simone, a conterrânea, a quem eu saúdo todos os demais presentes. Indo ao ponto do painel, a gente percebe claramente os avanços, né, dos 3 anos da Lei do Gás. Seguramente, muito foi falado aqui, a questão dos novos entrantes, da desverticalização, da questão da autorização. Nós temos em Sergipe um gasoduto sendo construído, com perspectiva de operar agora no 2º semestre, um grande investimento da TAG, conectando o terminal de GNL, uma oferta nova de gás para inserir na rede. Mas nós percebemos que isso não tem sido suficiente para promover uma redução do preço do gás, para aumentar a atratividade do gás. No estado de Sergipe, nós podemos, por exemplo, no ano passado, houve uma redução de número de veículos convertidos por falta de competitividade do GNV. O consumo do gás, como um todo, também houve uma redução. Nós tivemos a paralisação da Unigel, que também é um grande consumidor no estado. Isso traz para um impacto muito negativo para a economia do estado de Sergipe, que tem na questão do fertilizante um foco importante. E o que nós percebemos é que todo esse esforço tem sido feito, os avanços são muitos, mas ainda tem muito para fazer. E, na nossa visão,
o caminho passa necessariamente por um aumento da oferta de gás nacional e também por uma desconcentração do mercado. Apesar de existirem diversos produtores e comercializadores atuando, a participação da Petrobras ainda é determinante com relação ao preço, e o fato é que diversas indústrias continuam sem consumir gás, porque o gás não é competitivo, o gás não é atrativo para as indústrias. Nós vemos queda do consumo da indústria petroquímica, da indústria química, enfim, nós precisamos encontrar mecanismos que a gente possa viabilizar uma redução do preço do gás. E como já foi dito, né, que se a molécula for de graça, o gás ainda é caro, então esse esforço precisa ser feito em diversas frentes. A questão do PROESCOA, que o Laércio falou, do projeto de lei, ele apresenta algumas sugestões, a desoneração do escoamento, a criação da figura de um escoador independente, o desmembramento dos elos da cadeia, o escoamento e o processamento serem feitos por agentes independentes para que a gente possa ter alguma competitividade nesse setor, não necessariamente o gasoduto ser um investimento daquela empresa que está fazendo a exploração, e a gente somar interesses, às vezes são alguns campos que estão próximos e que individualmente eles não têm atratividade para fazer o escoamento, mas se você fizer uma junção, talvez isso possa viabilizar a redução da reinjeção e o aumento do escoamento, mesmo daqueles campos que estão hoje já em produção. No caso dos investimentos que são anunciados por todos, né, a questão do Rota 3, o projeto Raia e o Sergipe Águas Profundas, em relação ao Sergipe Águas Profundas, que nos diz diretamente o interesse, nós vemos o projeto com preocupação. Se encontra em andamento uma licitação para a contratação dos 2 FPSOs, mas que já foram feitas 3 prorrogações, estando agora a previsão de recebimento de proposta para o dia 14 de junho, e, conforme anunciado pela própria Petrobras, caso não haja propostas que sejam compatíveis com o que a Petrobras entende, esse processo poderá ser modificado para um que ele chamou de plano B, que seria a contratação de navios próprios. Isso seguramente implicará no atraso aí de 2, 3 anos, pelo menos. Então, essa falta da previsibilidade da entrada em operação desses projetos, os atrasos do Rota 3 são conhecido de todos. Então, nós precisamos ter essa perspectiva de oferta. Aliás, eu me alinho com o que falou o Paulo Pedrosa e também a Tabita, de promover leilões de gás de longo prazo com entrega futura, como falou, a -5, enfim, para que as indústrias possam desenvolver projetos para consumir esse gás. Não adianta nada chegar o gás e, de um dia para o outro, não vai haver consumo. Se não houver essa visão de longo prazo para a contratação desse gás, oferta desse gás para aqueles que tenham intenção de desenvolver projetos, obviamente que esse gás terá que ser um preço competitivo para que essas atividades possam ser desenvolvidas. Eu acho que seria um mecanismo muito interessante para que a gente pudesse avançar na questão do desenvolvimento do mercado. A questão da desconcentração é um ponto que eu acho que é central também. Já existe recomendação do CNPE, já existe um estudo da ANP, e o artigo 33 da Lei do Gás estabelece lá os mecanismos como isso se daria, inclusive na forma do gás release, forçando uma redução de participação para que a gente possa, de fato, estabelecer concorrência no mercado e que a gente possa, dessa maneira, ter uma redução do preço, que, ao fim e ao cabo, é o determinante. Não adianta aumentar a oferta, se for por esse preço, não tem consumo. O consumo se dá numa outra faixa de preço, na medida que você vai baixando, vai entrando alguns setores que passariam a ter competitividade para consumir aquele gás. A questão das infraestruturas, como foi dito, é notório, né, o elevado custo. Se nós conseguíssemos separar o escoamento, o processamento, isso seria um passo realmente relevante. A questão do transporte é um custo bastante elevado. Todo mundo conhece a forma como foi feita a venda das transportadoras, foi basicamente
considerando os contratos legados, os fluxos de caixa que estavam assegurados ali naquele momento, mas esses contratos estão em vias de terminar. Tem essa questão das térmicas, que também poderão ser descontratadas, e todos esses fatores poderão trazer ainda um impacto maior na questão do transporte. Então, eu acho que é um assunto que precisa ser tratado pela ANP, junto com as transportadoras, junto com a própria Petrobras e os consumidores, buscando um caminho, uma solução para que esse preço possa ser reduzido. É uma parcela bastante significativa dentro do preço final do gás. Da mesma forma, posso falar do meu estado, mas isso se reflete em vários outros estados, os contratos de concessão das distribuidoras também não oferecem qualquer condição de competitividade, taxa de retorno de investimento de 20% ao ano, e remuneração de 20% sobre todos os custos, seguramente não traz nenhum tipo de incentivo à modicidade tarifária, à maior eficiência, e nem permite a viabilidade econômica de expansões. Então, nós temos assim uma dificuldade muito grande de promover expansão em função do custo do retorno do investimento, o que tem no estado de Sergipe, estão 77 municípios, só 7 municípios hoje têm gás natural, que é por onde o gasoduto da TAG passa e as conexões que foram feitas. Então, qualquer expansão que você vá promover, na hora que vai fazer lá o impacto na tarifa, você percebe que pouca coisa é viável de fazer esses investimentos. Dessa forma, nós vemos como bastante positivo o movimento aí do small scale, né? A forma de levar o gás por caminhão, o GNC ou o GNL, e esse mercado deverá crescer justamente em cima dos custos do transporte e da distribuição, na medida em que ele vai ser um atendimento pontual diretamente ao consumidor. Então, eu acho salutar esse movimento, porque, de alguma forma, está se estabelecendo alguma competição e um mecanismo de fazer o gás chegar aonde ele hoje não consegue através dos gasodutos. Obviamente que o mercado tem uma série de outras anomalias que precisam ser verificadas, né? A questão das penalidades dos contratos, as questões de alocação de riscos, tudo isso são coisas que terminam dificultando a migração do consumidor para o mercado livre, e tudo isso são pontos que também acredito que a ANP pode ter uma participação efetiva no mercado. E da expectativa de todos, né, que o programa Gás para Empregar possa, de fato, trazer medidas que permitam uma efetividade na melhoria das condições para o mercado, que tenham incentivos reais, mecanismos que funcionem de forma a trazer essa competitividade. Não adianta um diagnóstico bonito, porque isso não vai levar a muito lugar. E, por fim, a questão da substituição, né? A gente vê a questão do gás como importantíssimo, né? Como combustível de transição, a questão da geração termoelétrica. Lá no estado de Sergipe, nós temos uma grande térmica, né? Que tem uma atuação importante, e acreditamos que é uma forma do gás participar nesse processo de transição energética, e também, e talvez até com a importância que precise ter um foco maior, na questão da substituição de outros combustíveis fósseis, especialmente, eu diria, a questão do diesel do transporte, que eu acho que é um programa que poderia ser perfeitamente uma iniciativa do governo de promover mecanismos, incentivos para a venda dos caminhões, enfim. Só isso aí nós daríamos um grande passo também no sentido do desenvolvimento de mercado. Enfim, eram essas palavras e me coloco à disposição aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos. Eu sei que depois do almoço, depois de um churrasco, né? Churrasco, a gente tinha que rever esse plano de churrasco. Mas depois do churrasco dá um certo sono, né? Eu vi o Manso ali quase capotando, eu já estava quase mandando uma mensagem de WhatsApp para ele. Mas é justo, coitado. Mas, falando de coisas sérias,
sendo muito transparente, eu estou muito mais tranquilo hoje. Agora, até depois eu vou fazer umas referências a alguns comentários aqui. Eu vim para cá muito preocupado. Eu até pensei em não vir, mas estava tão preocupado que eu resolvi vir. Porque eu estou há 30 anos, até o Flávio, no almoço, lá no nosso churrasco, o Flávio da Shell, comentava, Faverita, já 30 anos vendo gás, 30 anos vendo gás, 24 horas por dia. Já tentei fugir disso diversas vezes, mas é uma maldição na minha vida. Até na época da OGX, que eu fui diretor jurídico da OGX, a desgraçada descobriu um campo de gás no Maranhão, que aí acabou virando Eneva. A gente se conheceu naquela época. E depois saí da OGX, o escritório ficou praticamente só envolvido com gás natural. Então, eu fico preocupado com os rumos da indústria do gás natural, porque eu tenho 3 filhos para criar. E muito preocupado com um certo silêncio de rádio, porque, a Simone sabe, nós vivemos alguns anos muito emocionantes, né? Tinha muito evento, era programa Gás para Crescer, depois novo mercado de gás, eram reuniões e seminários, era um negócio muito dinâmico, e tinham relatórios, e tinha muito trabalho, era um negócio muito divertido, muito dinâmico. Aí veio o troca de governo, lança-se o programa Gás para Empregar, fiquei super contente, achei, bom, o novo governo vai continuar a dar foco no gás. E depois, como eu não estou participando do programa, eu falei, silêncio de rádio. Será que esqueceram do gás? E hoje, eu fiquei muito satisfeito ao ver as palavras do ministro, porque ele me passou um sentimento de que tem algo grande e sólido vindo pela frente. Quer dizer, nesse tempo em que se ficou em silêncio, não se estava à toa, estavam trabalhando profundamente. Então, foi a primeira mensagem que eu captei e que me deixou, confesso que mudou muito a minha perspectiva a respeito do que está acontecendo com o gás, ou do que pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado também quando vi aquele fato relevante da Petrobras dizendo que estava renegociando aquele termo, a TCC com o CAD. E também fiquei preocupado quando eu via a Petrobras firmando contratos de 11 anos com as distribuidoras, quer dizer, quase que meio que capturando o mercado em contratos longos e quantidades relevantes. Muitas pessoas da indústria vieram me procurar manifestando preocupações, até pessoas da própria ANP, não vou falar o nome em respeito, mas... Então, o silêncio de rádio, combinado com a revisão do TCC, combinado com esses contratos de longo prazo de quantidade relevante, me deixou assim, caramba, será que eles se arrependeram da abertura do mercado? E diga-se de passagem, essa é a pergunta que eu mais respondo para cliente. Será que o governo ele mudou de opinião a respeito da abertura do mercado de gás? Então, hoje, eu saio daqui com a sensação de que darão continuidade à abertura do mercado de gás. E, nesse sentido, eu até queria enfatizar que a abertura do mercado de gás, por si só, gera emprego. Eu, de 30 anos já nesse negócio, antigamente, as reuniões seriam na sala do meu escritório, seriam 10 pessoas. Hoje em dia, nós precisamos de um auditório. E ainda é muito pouco, mas já houve um progresso. E, mais do que isso, mais do que os números, talvez não sejam as reduções de preço são significativas, são relevantes, acho que merecem ser destacadas. Talvez os números de queda do preço do gás para o consumidor no Brasil ainda sejam decepcionantes e de uma revolução disruptiva, como o Andrés fala no mercado de gás. Ainda não enxergamos essa revolução disruptiva na indústria do gás, mas já houve um progresso, né, relevante, e eu espero, eu defendo que não haja um retrocesso. O que já temos já é muito melhor do que o que tínhamos, tá? Independentemente de qualquer progresso que se tenha daqui para frente. Então, preservar o que se conseguiu, eu acho que é algo muito, muito, muito importante. Bom, dito isso, eu acho também que a gente deve gerenciar a expectativa. O Brasil não é um país fácil para o gás natural. Tá? É um país extremamente complicado. Aqui nós não temos consumo para calefação, que é uma coisa que é uma demanda relevantíssima em muitos países do mundo. Eu me lembro, lá atrás, o meu início no mercado de gás foi, por incrível que pareça, criando as distribuidoras de gás.
E uma das coisas que eu escutei é que as distribuidoras de gás no Brasil talvez não tivessem razão de existir, porque o Brasil não tinha gás para calefação. E as distribuidoras de gás no resto do mundo, a função delas é distribuir gás residencial, que é usado para calefação. Então, havia uma certa perplexidade se tinha sentido esse negócio no Brasil, entendeu? Isso é apenas um exemplo das diferenças entre o Brasil e países que têm um mercado desenvolvido, mas que é uma diferença bem relevante. Depois disso, nós tivemos uma âncora para o mercado de gás, que foi a geração termoelétrica, né, o PPT, com todos os defeitos dele, ele teve um papel super importante para gerar segurança energética no Brasil. E agora a gente vive um momento diferente, né, em que a geração termoelétrica ela está perdendo espaço para a energia renovável, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que a indústria do gás no Brasil tem, na geração termoelétrica, um pilar. Se esse pilar cair, eu temo que a indústria vai colapsar. Então, nós temos que, por mais que a Brás deteste ouvir isso, porque eles têm uma visão de algumas pessoas lá, que são muitos amigos meus, eu até gosto deles, a gente conversa muito informalmente, que eles acham que o Brasil não precisa mais de geração termoelétrica. Já o Xisto, também é um grande amigo meu da Abrajet, entende que existe uma razão eletromecânica para ter geração termoelétrica. E eu, humildemente, acho que, pelo que eu observo, sem a geração termoelétrica, o nosso mercado de gás vai ter muita dificuldade de continuar funcionando da forma como é. Não estou nem falando para melhorar, para não piorar. Então, eu acho que em termos de política pública, nós temos que ter uma política energética e não uma política de eletricidade. Entender a relação da geração termoelétrica não apenas para a segurança do setor elétrico, que, no meu modo de ver, existe essa relevância, mas também como forma de dar escala para o mercado de gás e tornar a infraestrutura a um custo que viabilize investimentos industriais nesse país. Então, acho que essa é uma perspectiva. E eu estou com o tempo esgotado, mas eu queria pegar esse final aqui para fazer um último comentário, que a outra coisa que me deixou extremamente feliz agora foi o seu comentário a respeito do acesso à infraestrutura essencial, notadamente gasodutos de escoamento e unidades de processamento. Eu não posso entrar muito em detalhe, por questões de confidencialidade, mas só para a gente contextualizar o assunto, o acesso ao transporte ele é regulado, né? Então, a ANP ela aprova o contrato de transporte, ela aprova a tarifa de transporte, é um negócio assim que não tem muito o que inventar, né? É aquilo ali. Está bem garantido, é um direito que funciona bem. O acesso à infraestrutura, essa outra infraestrutura, duto de escoamento e unidade de processamento, é negociado. E aí que eu acho que tem um ponto que o governo tem que ficar muito atento. Esse acesso negociado, ele é complicado na prática, porque os agentes privados eles não têm conforto de seguir em frente com determinadas reivindicações. Tem muita gente aí sendo machucada, perdendo dinheiro, tem muito negócio aí deixando de acontecer, porque as condições do acesso não estão justas. E eu digo isso do preço a outras coisas que eu não quero falar aqui por uma questão de confidencialidade, mas que não está funcionando, não está funcionando. E isto não vai partir da indústria. Vai ter que ser o governo, de ofício, vai ter que tomar as rédeas desse processo. Porque as empresas privadas têm um desconforto por diversos motivos, que a gente pode conversar depois no café, mas por diversos motivos. Então, isso eu fico muito contente em perceber que o governo está atento a isso. Isso realmente é algo muito importante, que me deixa muito feliz. Posso fazer um último comentário aqui? Pode fazer uma rodada final, só queria interromper rapidinho. Gustavo, você tem um outro compromisso, caso você queira se adiantar? Podemos seguir? Então tá, obrigado. Vamos lá. Então, o último comentário é a respeito da relação com os estados. Tá? O problema é muito maior do que a gente quer admitir. Claro que a gente tem que falar aqui de harmonização, de fazer reuniões, de esclarecimento. Esse ranking eu achei uma excelente ideia, em que pese
a guerra civil que ele deflagrou, mas eu gostei muito da ideia. Mas o problema é muito maior, né? Basta dizer o seguinte: um dos grandes méritos da lei do gás é o unbundling, né? A desverticalização do transporte, e isso não existe na distribuição. E o que a gente tem observado é que determinados grupos econômicos capturaram a distribuição e talvez os interesses deles não sejam alinhados com os interesses de uma abertura de mercado. Então, eu acho que ali o problema é um pouco maior do que simplesmente conversar e esclarecer. Pode ter gente que não queira ser esclarecida por interesses comerciais, legítimos até, porque cada um... Eu falei já outro dia para uma determinada empresa, se você me perguntar qual é o melhor investimento no setor de gás no Brasil, eu comprar uma distribuidora de gás. Entendeu? Se eu tivesse dinheiro, eu pegaria meu dinheiro e compraria. Porque a quantidade de negócio que eu ia fazer em paralelo, eu ia pagar só nos negócios em paralelo. Então, eu acho que é importante a gente saber que não estamos na frente de um morro. É um Everest a ser escalado. É isso aí. Obrigado. Perfeito, obrigado. Nós somos uma empresa do Rio de Janeiro, né, acima de tudo. Estamos com os horários completamente estourados. Mas eu não queria perder uma oportunidade de fazer uma rápida rodada aqui, principalmente com o Executivo Federal, para a gente não deixar solto. Gustavo, a ideia do governo, então, é chegar numa proposta a partir do gás para empregar, para começar a resolver essas falhas de mercado. É isso. Vocês estão identificando. Isso. Eu acho que é exatamente esse ponto que você colocou. A gente identificou essas falhas, viu o diagnóstico, e a gente está tentando enxergar agora não o que deve ser feito, mas como deve ser feito. Os atos que a gente tem, as ações que a gente tem, o que cabe em decreto, o que cabe para a agência, o que cabe para cada órgão, o que cabe para um colegiado. Achar agora a implementação das medidas que a gente entende que resolvem os problemas que a gente identificou nesse diagnóstico, que foi muito bem conduzido lá no Gás para Empregar. Perfeito. Alexandre, acho que a gente vai dividir. Abertura do mercado está consolidada? É de fato um movimento imparável? Sim, sem dúvida. E acho que as medidas vão também nesse sentido. E a ideia que eu disse antes é justamente manter, continuar esse processo, acelerar esse processo, e as medidas que estão vindo vão nessa direção. O PPI, pelo que eu estou entendendo, ele pode vir a estruturar a partir do gás para empregar, um projeto piloto, uma carteira de gás, de infraestrutura de gás natural. É isso? Como a gente falou, eu acho que de uma maneira sintética para falar o que eu absorvo, né, que o MNE passa para a gente, é que o foco de ações tem dois pontos interligados, que é infraestrutura e preço, ligado ao outro. E nesse contexto, o que tem sido debatido dentro dos relatórios e tal, é exatamente a capacidade de a gente estruturar projetos, carteiras de projetos. Já temos muito trabalho feito pela EPE, nos seus estudos anuais aí, de Big Pipe, né? E trazer isso para uma possibilidade de modelar e trazer investidores, nesse foco de atração de investimento. E aí, só complementando sobre os próximos passos, né? Todas essas medidas que saem um pouco da pergunta, mas complementando aí o que os colegas falaram, a gente sabe que o diagnóstico está feito, concluído, o prazo do grupo de trabalho acabou, existe a Casa Civil, a gente então nessa direção, então acho que o próximo passo será como isso vai chegar até o CNPE e o que vem. Marcelo, pergunta que eu nunca te fiz. Se você pudesse editar uma medida provisória para o gás hoje, qual seria o artigo primeiro? Você resolveria primeiro?
mais de motivo, só não vai resolver. Mas, acho que a questão do aumento da oferta, por aí, a gente tem que começar. Na hora que você tiver uma maior oferta de gás nacional, seguramente a competição vai chegar de alguma forma, a queda do preço vai acontecer também. Eu diria que seria uma medida provisória tratando de criar mecanismos para aumento da oferta de gás nacional. Perfeito. Fabiana, além de comprar uma distribuidora de gás, Não, eu até queria fazer um comentário ao Marcelo. Eu acho que não precisaria nem de lei. O problema no Brasil não depende de lei, de medida provisória. Tá? Eu acho que depende de ações do governo. Por exemplo, essa questão aí que acabou de falar de escoamento, processamento. Eu acho que a Petrobras ela tem um papel relevante. Não deu tempo de elaborar tudo aqui, mas o Silvio fez uma comparação com a Europa, que eu achei perfeita. Nós estamos inspirados no modelo europeu de abertura de mercado, mas aqui é uma realidade muito diferente. Aqui ainda tem um momento de desenvolvimento de novos campos produtores e de desenvolvimento de infraestrutura. Então, a Petrobras ela tem um papel relevante. Existem riscos comerciais que só a Petrobras é capaz de encarar nesse país. Então, a gente não pode enjaular a Petrobras, mas eu acho que é necessário um maestro. Entendeu? Eu acho que nós temos que ter um maestro inteligente. A indústria do gás exige um maestro. Não é uma indústria que nós podemos deixar o mercado tentar resolver os problemas por conta própria. Tem que ter uma atuação proativa do governo. Tá? Eu acho que, nesse ponto, o fato da Petrobras ser ainda uma empresa estatal controlada pela União é uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir tentar explorar o máximo do mercado de gás. Agora, eu acho que tem um ponto de equilíbrio, que é complicado, não vai ser em 1 minuto que a gente vai conseguir discutir isso, entre esse papel da Petrobras, como um trator para a expansão da indústria do gás no Brasil, e a abertura do mercado. Eu acho que as duas coisas é possível conciliar. Tá? Eu acho que é possível conciliar. Acho que uma coisa não exclui a outra, e nem não deveria excluir. obrigado. Vamos adiantar. Obrigado a vocês, obrigado pela audiência. O pessoal que está assistindo vai assistir a gente depois pela transmissão. Obrigado aqui a todos os panelistas. Vamos adiantar. Muitíssimo obrigado pela excelente condução desse